Olá, saudação a todos. Me chamo Miquel Lima Santos, acadêmico de Engenharia Agronômica no CPCE. Hoje eu vou falar um pouco do projeto que a gente executou, produção de gases da silagem de palma. Bem, acredito que até 2050 a gente chegue a uma população mais ou menos de 10 bilhões de habitantes. O que se estima é que há um aumento, haverá na verdade um aumento pela procura de recursos básicos de sobrevivência. E esse aumento na população vai representar 23% do cenário atual, esse aumento populacional mundial, né? E quando a gente fala nos nossos recursos naturais, a gente tem que entender que há uma importância de se conhecer quanto o planeta consegue repor com a nossa demanda mundial, com quanto a gente está consumindo a sociedade. Então, existem esses estudos e que eles fazem análise, né, tanto essas duas instituições, que elas tendem a saber uma quantidade X anual. E a gente pode perceber que no ano de 2000, em outubro, a gente tinha consumido o que a gente tinha consumido em um ano, ou seja, a gente ficou com déficit. E isso não parou por aí. Em 2016, esse déficit aumentou. Em agosto, a gente já tem consumido o que a gente tem que consumir em um ano. Ou seja, é algo preocupante. Bem, e a palma forrageira, ela é uma cactácea originária do México e se destaca esses dois gêneros. Ela foi inicialmente introduzida no Brasil para ser usada como para a criação de cochonilha e, consequentemente, para poder a cochonilha criar um corante. E só mais tarde ela foi utilizada como palma forrageira. E a gente pode perceber, ela é muito importante nas regiões áridas, por ser uma planta rústica, ela tem uma alta adaptabilidade e uma boa capacidade de produção, a palma. O potencial energético, ela é muito utilizada para a alimentação animal e por isso que ela é uma das culturas que a gente vê muito presente no sertão, pela sua capacidade de sobreviver durante a estiagem, né? E também de alimentar o gado, complementar a ração. Então, é uma cultura de grande importância. A palma, ela vai ser um processo, o processamento da ensilagem vai consistir do armazenamento da forragem, que vai ser a palma triturada em local e vai ser isenta de oxigênio, ela vai estar ali fermentando. Uma alternativa bastante difundida na região de Acatinga, pois pretende-se conservar o alimento, principalmente para, como já dito anteriormente, para alimentação de bovinos e caprinos. Pensando nisso, quando você se armazena esses produtos em local isento de oxigênio, que fica ali fermentando, consequentemente vai haver a produção de gás. E a gente pode fazer a pergunta, o gás gerado é proveitoso? Qual a concentração de metano? Por que não estudar e ver que é uma prática que pode ser muito utilizada com a palma forrageira em locais em que vai ajudar na geração de energia posteriormente, se for um gás proveitoso, biogás, se tiver muita concentração de metano, para produção de energia, produção de até o consumo doméstico mesmo. Então, é muito importante, principalmente nessas regiões que há uma limitação, que é a questão de água, para poder, então, já vai ajudar bastante. É uma alternativa bem viável. Então, com isso a gente fez as seguintes perguntas: qual o gás gerado é proveitoso? Qual é a concentração de metano? A gente já tem uma resposta a princípio em que Leite, em seu trabalho, ele falou que o gás gerado é muito proveitoso e tem alta concentração de metano. Foi pensando nisso que a gente fez esse trabalho. E nosso trabalho consiste na metodologia de que foi um experimento que foi feito aqui em Bom Jesus, Piauí, na dependência da Universidade Federal do Piauí, em que a gente está numa transição entre Caatinga e Cerrado. E a gente fez esse estudo nessa região para saber mais ao longo do trabalho, para ter mais o conhecimento.
E a gente estudou essas variedades de palma forrageira, a gigante, né, a orelha de elefante mexicana e a miúda, ou mais conhecida como a doce. E nós temos o processo de trituração da palma, a gente pegava os cladódios, que era levado à máquina forrageira picadora, e só assim então a gente vê nessa imagem à esquerda, nossa esquerda, em que a gente colocava a palma nessa trituradora, nessa máquina e picadora, e consequentemente ela ia sair o material já triturado, e nesse material triturado, né, picado, né, a gente ia fazer o armazenamento correto nos tubos, e assim a gente vai mostrar mais adiante a estruturação para ver como seria a produção de gás, quantificar esses gás no nosso experimento. Bem, e para ver a estruturação, a gente pode perceber que a gente vai ter aqui a nossa estrutura que foi feita para poder estar armazenando o biogás. Aqui a gente vai ter, aqui a gente tem o gasômetro, que é onde o gás vai ser armazenado, e a partir do que o gás entra nesse tubo aqui esse tubo é cheio de água, mas essa água ela não entra, ela não sai para esses aqui outro tubo que tem aqui, que vai ser o biodigestor. Aqui é onde eu vou colocar a palma triturada. Aqui já está, mais adiante eu vou mostrar mais ou menos como é o processo aqui, mas aqui só para pegar, aqui é onde vai ficar o material triturado. Aqui vai estar, o gás gerado vai se canalizar por essa mangueira, passar por aqui, entrar por aqui. Aqui vai ter um outro cano dentro desse outro tubo aqui que está cheio de água, vai ter outro cano para poder a água não descer para aqui para dentro. E esse tubo aqui vai estar mais acima, que o gás que sai daqui vai ser empurrado e consequentemente vai preencher todo esse outro cano aqui que vai para cima, mas assim a gente vai medir com a régua a quantidade de gás que está sendo produzida diariamente. E aqui é o processo em que a gente fez armazenamento do material triturado, picado. Aqui a gente tem que na figura a gente armazenou com a balança, a gente pesou a quantidade de 2,5 kg nesse experimento. A gente fez alguns experimentos que foi 4, 3, mais um experimento. E assim a gente fez na figura B, aí a gente mostra que a gente fez o isolamento para que não houvesse escapamento de gás. A gente passou silicone, a gente fez todo as partes que era rosqueável, a gente fez bem para poder não haver perda de gás. E a gente fez todos esses processos usando silicone. E a gente vê na figura B que após de passar silicone na tampa dos capes, né, que ficavam nos tubos, a gente passou fita adesiva, que devido à pressão, só o silicone não, como a gente já tinha feito o outro, e não deu muito certo, que a gente não colocou fita adesiva, nesse a gente colocou e funcionou muito bem para segurar a pressão e consequentemente não explodir, né? Na verdade não ter a explosão que vai sair o capes, a tampa, a gente perder todo o material de dentro. E aqui na figura D a gente vê todos os digestores já posicionados e com as aqui é possível se ver a mangueira que canaliza o gás para dentro daquela estrutura que a gente já mostrou anteriormente. Então, nosso tratamento era as diferentes variedades e cada bancada recebia um tratamento, né, que era uma variedade. Cada bancada seria uma variedade diferente. E cada bancada tinha 10 unidades, que essas 10 unidades, que eram esses digestores, né, biodigestores, eles iam receber 2,5 kg da palma triturada, cada biodigestor. E é bom frisar que a gente estava observando também a temperatura que estava fazendo no ambiente, através desse equipamento aqui a gente estava anotando para que nos próximos gráficos a gente fizesse, através da pressão, a temperatura no ambiente, a gente conseguisse ver
com a quantidade de gás que estava, né? E a gente vê mais adiante. E os procedimentos analíticos, a gente fez a concentração de sólidos totais fixos e voláteis, o pH e a alcalinidade, os ácidos voláteis e o N amoniacal. A gente ia levar nossas amostras de gases após pronta, depois da geração dos gases, ia levar no laboratório para poder fazer as análises. Só que a gente não conseguiu devido à pandemia e a toda a problemática que estava acontecendo, a gente não conseguiu. Aí, para a gente não perder o experimento e a gente ver pelo menos a concentração de CO2 e oxigênio, a gente conseguiu esses dois equipamentos para fazer para ver o CO2 e ele para fazer a quantificação de oxigênio. E é que a gente tem essa foto é somente ilustrando quando a gente fez a concentração de sólidos totais fixos e voláteis. Bem, em relação à produção, né, aqui a gente já analisando a produção de gases, a média acumulada em relação à matéria fresca, a gente pode perceber que a palma doce ela apresentou uma melhor conversão de matéria orgânica fresca em gases em relação às demais, mas a gente fala, quando eu digo demais, que ela estava superior um pouco à palma gigante, que a palma gigante apresentou 5,2 de litros normais, quilogramas de gases em relação à matéria fresca, e já a palma doce ela apresentou 5,7 litros normais. E a palma mexicana foi a que mais se diferiu das duas demais. Ela apresentou baixa conversão de matéria fresca em gases. Bem, e para explicar a questão da palma mexicana, ela não apresentar uma produção de gases em relação às demais, a gente pode perceber que fazendo uma análise da taxa média de remoção, a gente chegou a 31%. E a gente pode perceber que a palma mexicana ela chegou somente a 13% de remoção, não chegou nem à média. As demais, elas ultrapassaram a média que era de se esperar de remoção, com base na análise de sólidos totais. Ou seja, isso explica aquele evento anteriormente já dito. Já nessa análise de sólidos totais, em relação aos sólidos totais, a gente pode perceber que a produção média acumulada de gases da palma gigante ela foi melhor do que a palma doce. Que a palma doce, na relação à matéria fresca, ela tem sido melhor do que a palma gigante, mas com diferença pouca. Mas em relação aos sólidos totais, a palma gigante ela foi melhor. A gente pode perceber que a palma gigante ela teve cerca de 74 litros normais de gases por quilogramas de sólidos totais. Ou seja, enquanto a palma doce ela teve 73,2 e a palma mexicana ela teve somente 51 litros normais. Ou seja, a gente pode perceber que a produção média acumulada, a palma gigante em relação ao sólido total foi maior. Isso explica mais atrás que a gente pode perceber que a remoção, né, foi maior na palma gigante e da palma doce. E aqui a gente pode perceber que em relação aos sólidos voláteis, a palma doce ela está é uma maior produção em relação à palma mexicana e gigante, né? A palma gigante sempre ali pertinho na produção da palma doce. E a palma gigante mexicana lá com uma taxa de eficiência muito baixa. Ou seja, a gente vê uma melhor produção nas duas variedades, que está uma palma doce e palma gigante, para a geração de gases. Bem, e para ver a quantidade de oxigênio e CO2, a gente usou aqueles equipamentos, a gente pode perceber que a quantidade de oxigênio ela sempre começava com uma quantidade de 15%, 10% dependendo da variedade. A gente pode ver tanto na doce como na gigante. E ela diminuiu
né? E o CO2 aconteceu o inverso. Ele começava poucos por cento, a gente vê a porcentagem, e aumentou, né? A partir das horas do dia. E isso é o de se esperar, tanto nos dois casos. A gente não conseguiu medir o metano, a, a quantificar quanto por cento, a porcentagem de metano de gases que estava ali presente devido à pandemia e a dificuldade de encontrar laboratório para poder estar fazendo isso. Mas a gente pode ver isso, essa porcentagem de oxigênio de CO2 presente na silagem. E, de acordo com as condições em que foram realizados os testes, observou que a produção acumulada desses em relação à quantidade de matéria fresca, ou seja, a relação desses dos gases e a quantidade de sólidos totais adicionados foram semelhantes para as variedades de palma gigante e doce, enquanto a palma mexicana apresentou menor produção para o período estudado. Essas são nossas referências.